Meus queridos amigos, boa noite. Boa Boa noite, noite. amigo. Mais uma noite aí, um pouquinho fria, né? Todo mundo agasalhado, Sim, um bocado de gente gripada, né? Mas que bênção a gente estar juntos nessa noite para estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos acompanhe com seu Santo Espírito e que tudo que nós estudarmos hoje esteja em harmonia com a palavra do Senhor, né? amém. Omar, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Oremos. Bondoso e amantíssimo Pai Celestial, nós te agradecemos imensamente por tão ricas bênçãos que tu nos concede. Obrigado. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos concede esse dom maravilhoso que é de te procurar e de vivenciar esse relacionamento contigo. Amém, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por mais uma vez estar provendo essa possibilidade de nos reunirmos em comunhão para podermos fazer um novo estudo no livro de Êxodo. Portanto, ó Pai querido, derrama sobre cada um o teu Santo Espírito, Amém. Amém. principalmente ao nosso diretor, o Lutervan, porque ele preparou com cuidado esse tema e ele certamente, ó Pai querido, precisa da tua direção Amém, Senhor. para que, na verdade, tudo aquilo que ele vem apresentar seja inteiramente de acordo com a tua vontade. Amém. Nos Amém. ilumine, Pai querido, para que possamos ter uma perfeita compreensão daquilo que for estudado nessa noite, sendo Amém. Amém. cada um, cada presente, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Ok. Ah, gente, eu fico imaginando como que a vida de Moisés deve ter sido difícil. Imagina, o povo difícil, aquele que saiu do Egito. Tudo que não podia fazer, eles queriam fazer. Tinha que andar para frente, eles queriam voltar para o Egito. Deus dizia, não faça isso, eles faziam aquilo. Eu vou perguntar, Ricardo, é diferente com a gente? Oi? É diferente com a gente? Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente faz outra. Deus manda ir numa direção, a gente vai para outra. Exatamente assim. Né? Gente, a palavra de Deus, ela traz para a gente o povo acampado ali na base do Monte Sinai, foi o lugar para onde eles foram. Tantos milagres, tantos acontecimentos extraordinários. Eles presenciaram da ação de Deus no meio deles. E de repente você vê o povo virando as costas para Deus como se eles não tivessem conhecimento nenhum de Deus. Então, eu Eu tenho estou pensando dificuldade de que. entender o Oi? que que ele quer, para que lado que ele quer. Sabe, Letícia, hoje nós temos a Bíblia, que é o nosso mapa, que nos conduz, nos mostra, nos aponta o caminho. Mas na nossa caminhada aí, nossa caminhada cristã, quantas vezes, né, a gente já se desviou ou a gente presenciou pessoas se desviarem do caminho, desviarem da rota, pegarem atalhos, voltarem atrás e etc. Eu comentava há pouco tempo atrás com um grupo de amigos o seguinte: eu tenho 62 anos, estou 55 anos nessa igreja, Nossa. e nesses 55 anos eu já vi
pessoas entrarem, saírem, pessoas entrarem, ano após ano. Se de repente todas as pessoas que saíram da igreja resolvessem retornar, nós teríamos um problema de acomodação para essas pessoas. Não é? Mas todas essas pessoas elas tiveram um contato com a palavra de Deus. Elas estudaram a palavra de Deus, mas devido a alguma situação na vida, alguma dificuldade, possivelmente, elas abandonaram esse caminho e voltaram para o lugar de onde haviam saído. Às vezes uma vida de pecado, às vezes uma vida ausente de Deus, enfim. E olha, eu digo para vocês, muita gente. O nosso assunto de hoje, ele tem como título Apostasia no Acampamento. Ok? Apostasia no acampamento. E a gente abre o nosso estudo com esse texto. Êxodo 32, versículo 31 e 32. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Vocês se lembram que na segunda-feira nós falamos sobre livros? Abriram-se os livros. Nesse texto aqui de Êxodo 32, fala de um livro. Um livro que é o livro da vida, onde está o nome de todos aqueles que reconhecem Deus como seu Senhor, como seu dono, como seu legislador, como seu Salvador, como seu Criador, enfim, reconhece Deus como Deus. Veja, quando o povo acampa ali na base do Sinai, Deus chama Moisés que suba o Monte Sinai. Boa noite, Luísa, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Então, Boa noite. Deus chama Moisés para que Moisés suba o monte. Veja, o povo está todo acampado lá embaixo. Arão ficou responsável no lugar de Moisés por tomar conta do povo, ok? Havia também os anciãos que Arão não estava só, tinha os anciãos que também estavam ali na organização do povo, no cuidado do povo. Mas Moisés e Josué, eles subiram o monte. Quantos dias eles passaram no monte? 40? 40 dias. Imagina, 40 dias. Se você olhar a palavra de Deus, diz que eles subiram e entraram na nuvem, né? Na nuvem escura que estava no topo do monte. Lá de baixo, o povo olhava e via aquela nuvem escura e o ribombar de trovões, relâmpagos, não é? Volta e meia, relâmpagos, né, iluminavam aquela nuvem. Aquilo ali era uma demonstração da presença divina, era uma demonstração da presença de Deus. Era Deus dizendo: olha, eu estou aqui. Não é? E o povo, Moisés subiu, e o povo lá embaixo agora esperava que Moisés descesse. Ok? Bem, Deus chama Moisés para subir o monte. Há poucos dias atrás, semana passada, nós estudamos sobre os mandamentos. Ok? Foi exatamente os mandamentos, os 10 mandamentos, que Moisés subiu o monte para receber. Só que, para Moisés receber os 10 mandamentos, passaram-se 40 dias. Então, passou um dia, passou 2, passou uma semana, passou um mês. Cadê Moisés? Embora eles olhassem e vissem a nuvem, né, cobrindo o topo do monte, a ausência de Moisés parecia para eles que... Não, ao contrário. A ausência de Moisés parecia para eles que ou Moisés havia desertado, ou Moisés fora consumido
pela glória divina, o fogo devorador de Deus. Então, durante esse período de espera em que Oi? Moisés está no monte, Tô, oi, tô resolvendo um problema aqui que travou. Vou ter que reiniciar, né? tá. Tá travado para todos aí? Não. Não. Não? Tá. Oi? Então, então, olha só, durante esse tempo em que Moisés passa no monte, o povo lá embaixo, veja, eles já tinham ouvido os mandamentos de Deus. Deus já tinha falado de forma audível para todo o povo, o monte havia fumegado, havia é, tido relâmpagos, trovões. Então o povo já havia tido essa experiência de ouvir a voz de Deus. Enquanto Deus escrevia, Deus falava e o povo ouvia. Que tempo era esse? Enquanto Moisés estava no monte e o povo ausente de Moisés. Deveria ser um momento de reflexão. Reflexão em quê? Reflexão em tudo aquilo que Deus havia pronunciado. Né? Deveriam ter meditado nos mandamentos, na voz de Deus, na presença de Deus, reconhecido Deus. Era um tempo de preparar seus corações, né? Por quê? Outras instruções Deus iria dar, como deu. Se você tomar o livro de Levíticos e o final aí, a partir eh, de Êxodo 25, você vai ver que Deus deu muitas orientações para o povo. Então, o livro de Levíticos, poxa vida, ali você vê uma gama de orientações para que o povo fosse feliz, ok? Veja, se eles houvessem feito isso, em compreender mais claramente o mandamento de Deus e humilhasse o coração, eles teriam sido guardados o quê? De tentações, como a tentação que tiveram. Então, veja bem, 40, vamos dizer, arredondando aí, 60 dias antes o povo havia deixado o Egito. E a palavra de Deus ela vem dizendo que junto com o povo de Israel veio uma mistura de gente. Quem era essa mistura de gente? Eram não israelitas, eram egípcios, pessoas de outras nações que viram os milagres de Deus, reconheceram Deus como um Deus verdadeiro, saíram com o povo de Israel do Egito, foi a oportunidade de terem a liberdade, ok? Então, essa mistura de gente, eu digo para vocês que ela foi assim, um grande espinho para o povo de Israel, um grande prejuízo para Israel. Por quê? Quando havia crises no acampamento, quem citava o povo, quem estimulava o povo ah, vamos dizer, na revolta, na rebelião, era essa mistura de gente. Veja, diante aí das crises, das incertezas, porque era razoável o povo ter incertezas. Veja, 60 dias atrás, eles eram escravos. A única coisa que eles conheciam era o chicote, era a opressão. Então, tudo era muito novo, tudo era muito novo. Mas essa mistura de gente, ela teve assim uma participação muito grande para que o povo de Deus sofresse muitas vezes castigos que possivelmente, numa outra situação em que eles não estivessem presentes, não teriam sofrido. Influenciaram, né? Exatamente. E sabe, o Laudice, quando você olha multidões tomando decisões, normalmente quem influencia multidões a tomar decisões são poucas pessoas. Uhum. Poucas pessoas. No grupo de Jesus, que era um grupo de 12, havia uma pessoa ali que você vê pouco a Bíblia falando sobre ela, mas era um grande influenciador. Sabe quem era?
Judas. Judas, eu ia falar ele, é Judas. Judas, né? Veja, havia um outro influenciador também, Pedro. Pedro era um líder nato. Tanto é que quando um dia Jesus chama Pedro e praticamente diz para ele, ó, você vai tomar conta da igreja dos nossos irmãos depois que eu partir. E você vê isso lá no último capítulo, último capítulo de João. Pedro, você me Apacenta as ama? minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas Uhum. ovelhas. Né? Uhum. Por que Pedro recebe essa responsabilidade? Pedro recebe essa responsabilidade por ser um líder nato. Ele tinha o espírito de liderança. E também porque Pedro era um influenciador. Ok? Bem, por que eu digo isso? Quando Jesus ressuscitou, e os discípulos não tinham ali ainda o contato com Jesus, o que Pedro falou com os demais discípulos? Vamos, Pescar de Hum. volta. vamos pescar? Vocês vão voltar para o mar? E todo mundo pulou no barco e foi pescar. Até que Jesus aparece na praia, João reconhece, Pedro é o primeiro a pular na água e ter com Jesus. Né? Então, Pedro ele tinha esse poder de influência. E ele tinha, vamos dizer assim, um domínio sobre os demais. Aqui, para o povo de Israel, Ricardo, essa mistura de gente que não era israelita também tinha um poder de influência muito grande. Agora vejamos. Vejam, aqueles que andam ou estão em nossa companhia, se não tiverem como alvo as promessas de Deus, relacionamento com Deus, mais cedo ou mais tarde, nos influenciarão a voltar para o pecado e desistir da caminhada. Ah, não. Uhum. Isso aqui é algo para se pensar. Então, vejam, nada deve nos impedir de seguir as orientações de Deus. Ok? Eu costumo dizer para os jovens o seguinte: jovens que estão procurando uma menina para namorar, um rapaz para namorar, eu digo para ele o seguinte: escolha alguém que seja melhor que você, espiritualmente melhor que você. Por quê? Normalmente, aquele que tem menor relacionamento com Deus, ele influencia o outro a abandonar aí a Uhum. presença, os caminhos de Deus. Como é que está a sua garganta, Heloísa? Dei bastante aula, mas tá bom. Tá bem? Dá para ler? Dá, dá para ler, Ok. dá. Sentindo seu desamparo na ausência do dirigente, voltaram às suas velhas superstições. Aquela mistura de gente foram os primeiros a se entregarem à murmuração e impaciência e foram os chefes da apostasia que se seguiu. Entre as coisas consideradas pelos egípcios como símbolos da divindade estava o boi ou o bezerro, e foi pela sugestão dos que haviam praticado esta forma de idolatria no Egito que então foi feito e adorado um bezerro. O povo desejava alguma imagem para representar a Deus e ir diante deles em lugar de Moisés. Gente, ah, eu vou perguntar aí para a Laudice. Laudice, o que é Uhum. apostasia? É negar a fé, Negar a fé? retroceder. Uhum. É. Omar, o que é apostasia? Além de errar o alvo, você simplesmente dá uma meia volta, Volta atrás. volta para o caminho errado. É. Olha só, apostasia e conversão, as duas palavras a gente pode colocar como dar meia volta. Veja, apostasia você está na presença de Deus e você dá meia volta para o mundo. É. Conversão, você está no mundo e dá meia volta para a presença de Meu Deus. Deus, é. Ok? Mas Uhum. a gente poderia dizer que a apostasia também é abandono da verdade.
né? Abandono da verdade. É voltar para o erro, ok? Queridos, Moisés está no monte, o povo esperando lá embaixo, e de repente essa mistura de gente começa a fazer uma murmuração entre o povo, lembrando-se do Egito, dos ídolos do Egito. Eles queriam um Deus visível, palpável, e eles instigam o povo para chegar para o líder, que era Arão, nesse momento, para que faça um bezerro de ouro. Por quê? Como a Heloísa leu aqui, o boi, o bezerro, eram animais sagrados no Egito. Então faça para nós o quê? Deuses que vão adiante de nós. A influência aí. Olha a influência. Então, olha só. Hum, Como era Arão? Era um líder forte? Olha aqui. Na ausência de Moisés, o povo foi deixado sob os cuidados de Arão, uhum. irmão de Moisés. Arão era um líder fraco, Fraco. que se deixou levar pelo povo que se reuniu em torno da sua tenda com o pedido: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Entendeu? Sim, verdade, Sandra está falando aqui. Não foi Moisés quem tirou, foi Deus quem tirou. Mas olha como que eles se referem a Moisés, aquele homem de Deus. Este Moisés. Sabe o que é isso aqui? Este Moisés significa? É como se ele fosse qualquer pessoa, né? Exatamente, não significa. Uma pessoa comum, esse camarada, esse cara aí tirou a gente do Egito, ele não sabe o que aconteceu com ele. Mas não era esse cara, Moisés não era esse cara, não Não era era essa qualquer. pessoa insignificante. Moisés era aquela pessoa que, durante 40 anos no deserto, teve um relacionamento tão profundo com Deus que, como eu disse em outro estudo, Moisés ele conhecia a mente de Deus. Ele tinha tamanha intimidade com Deus que quando ele ia à presença de Deus, a glória de Deus resplandecia na face de Moisés. Muito bom. A ponto, Léo disse, das pessoas falarem assim, olha, por favor, você coloca um véu sobre o teu rosto para que a gente não veja aí o teu rosto resplandecente. Você já Gente, imaginou o que é isso? nossa, Olha, tremendo. é tremendo, né? Uhum. Vamos lá, Heloísa. Tal ocasião crítica exige um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível. Um homem que tivesse a honra de Deus em maior conta do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Mas o atual líder de Israel não era deste caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua vacilação e timidez no momento crítico apenas os tornou mais decididos. O tumulto aumentou. Um frenesi cego e desarrazoado pareceu apoderar-se da multidão. Alguns houve que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Uns poucos que Uhum. se arriscaram a denunciar a proposta execução da imagem como sendo idolatria, foram atacados e rudemente tratados, e na confusão e agitação perderam finalmente a vida. Nossa. Uau! A que ponto o povo aqui chega? Né? Se a gente pega esse texto do início, nós falamos há pouco que Arão era um líder fraco. Vocês se lembram quando nós tivemos o estudo que Deus chamou Moisés? Quem era Moisés? Moisés, ele era o escolhido de Deus. Às vezes eu paro, Omar, e fico pensando o seguinte: se Moisés não tivesse insistido com Deus, Arão não teria ocupado aquele lugar que ele ocupou. Como teria sido esse acontecimento aqui? É, aí que está o detalhe, porque Arão, ele foi simplesmente a voz de Moisés.
né? Sim. Ele foi o interlocutor. Moisés achou que não teria condições de falar mais a língua dos egípcios e ter. Então, por essa razão que ele achou que não era capacitado. Aí Deus falou: não, mas você vai. E então Deus providenciou a ajuda do irmão dele para ir até o faraó. Agora, se Arão não tivesse ido, eu não faço ideia o que aconteceria, mas certamente a rebelião e a apostasia do povo ocorreria de qualquer forma, né? Porque você veja bem, Arão, ele é um líder fraco e ele só aceitou essa rebeldia porque ele foi ameaçado de morte. Ele morreria também como alguns morreram. Sim. Então, ele, por medo de perder a vida, e como ele era o irmão de Moisés, então eles pegaram Arão para ser entendeu? Para entrar nessa rebelião e liderar essa rebelião. Certo. Sabe, eu quando, quando leio aqui o livro de Êxodo, eu fico pensando em tudo isso. Nós também comentamos em outro estudo que Moisés ele começa indo ao Egito com Arão, tira o povo do Egito, e daí a pouco Arão ele vai saindo de cena e Moisés é quem toma a liderança do povo como o pastor do povo, Sim, não é? É. Sabe, alguém certa vez falou assim: se nós pudéssemos ver o futuro como Deus vê, nós tomaríamos para nós as mesmas decisões que Deus toma. Uhum. Não é? Veja, Moisés via a impossibilidade de ir falar para o faraó. Ah, não tem condições, sou pesado de boca. Só que com o passar do tempo, ele, na presença de Deus, confiando em Deus, ele sai daquela posição de segundo, toma a posição de primeiro, a qual Deus queria desde o princípio que ele ocupasse, e você vai observar o seguinte, que quando Moisés ele ia à presença do povo, o povo baixava a cabeça, o povo respeitava. Uhum. Sabe por quê? por causa da intimidade dele com Deus. Exatamente. Uhum. E E tinha outra autoridade. coisa, vocês se lembram? Não, nós não passamos ainda nessa parte. Teve um dia que a irmã de Moisés resolveu falar contra Moisés. Alguém sabe o que aconteceu com ela? Ficou com ela. Leprosa. Isso aí. Veja, ela só falou movida pelo ciúme e ela ficou leprosa. E Moisés teve que ir lá interceder. Então, esse Moisés não era um homem qualquer. Com Era um certeza. homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus. E Deus se levantava em defesa dele. Ok? Mas, Letícia, um dia desse, você falou assim, você usou a expressão, nós os remanescentes. Sim, Não é? Lembra disso? lembro. Olha aqui, olha. Alguns houve que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus. Quem eram esses? Os remanescentes. Eram os remanescentes, ou seja, aqueles que permaneceram diante de uma Isso. crise, permaneceram confiantes em Deus, permaneceram fiéis a Deus, não se dobraram diante da multidão. Então, o remanescente de Deus, ele sempre esteve presente em todas as eras e em todas as circunstâncias em que o povo de Deus foi tentado a voltar atrás ou abandonar a palavra de Deus, a verdade. É Então, por causa desses que a palavra chegou até a nós, né? Que senão não teria É. chegado. sim, sim, com certeza. Você, quando olha para a Idade Média, ali havia um remanescente fiel, que pagou o preço
da sua fidelidade com a própria vida, É. mas não deixaram que a luz se apagar. Então, o que o Omar falou é isso aí, olha, temendo por sua própria vida, o que que Arão faz? Não, primeiro, o que que o povo pede? Ó, nós queremos deuses que nos levem de volta para o Egito. Então, olha só, Arão ordena que o povo traga suas joias, ornamentos de ouro, para que seja feito um bezerro. E não queriam adorar um Deus visível, então um bezerro, que era o, o Deus mais comum no Egito, né? Então o povo prontamente. Ah, interessante uma coisa. Eu estava lendo um livro sobre esse momento aqui, e a pessoa, ela escreveu o seguinte: Arão, ele quando pede que as pessoas tragam aí os seus ornamentos de ouro, suas joias, o que que Arão tinha em mente? Que quando fosse pedido isso, o povo negaria trazer, devido ao apego à sua riqueza, àqueles metais, né, joias ali e tudo mais. Mas olha, o povo prontamente entregou seus ornamentos preciosos e desse foi feito que é o objeto de adoração. Pior, pior. Para completar isso, construíram também um altar. Sobre o altar colocaram um bezerro. E agora o povo proclama o quê? Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Uhum. Ah, sabe, o, o que que seria blasfêmia? O que que você entende por blasfêmia? Colocar no Levantar lugar de Deus, falso, né? Oi? Levantar falso. Levantar falso é uma blasfêmia? Marcos, o que você ia É falar? contra Deus. se colocar no lugar de Deus, né? Se colocar no lugar de Deus. Esse verso que nós colocamos aqui, Êxodo 32:4, isso aqui foi blasfêmia? Sim. Sim. Veja, eles atribuíram a um Deus feito por mãos De homens. uma obra que Deus fez. Olha só, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Na realidade, se esses são os deuses que te tiraram do Egito, aonde ficou o Deus Uhum. verdadeiro? É, uma blasfêmia mesmo. Né? Então atribuíram aos deuses do Egito uma grande obra que Deus havia feito. Eu estava também lendo um outro livro e eu tirei esse texto. O culto a Apis, ou seja, o boi, era acompanhado da mais grosseira licenciosidade. E o relato das Escrituras denota que a adoração ao bezerro, levada a efeito pelos israelitas, foi acompanhada por toda a devassidão usual no culto pagão. Lemos: no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Está lá em Êxodo 32:6. Mas a palavra hebraica traduzida aí divertir-se significa divertir-se com saltos, danças, né? Cânticos e danças. E essas danças, especialmente entre os egípcios, eram sensuais e indecentes. Quando você lê Hum, isso aqui, olha, e o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. E essas danças, especialmente para os egípcios, eram sensuais e indecentes. O que que isso aqui te lembra? Punk. Funk? Ah, mas olha só, um altar, um boi em cima do altar. Agora eles estavam comendo, bebendo, divertindo, dançando em volta daquele altar com aquele boi, muita sensualidade, prostituição. O que isso aí lembra pra gente? Tem uma palavra: Encarnado.
Palavra. Em uma palavra. Idolatria? Idolatria? Tá, idolatria também. Orgia? Orgia também, mas tem um outro nome. Apostasia mesmo que a gente está estudando. É um nome que nós conhecemos muito no mês de fevereiro e início de março. Carnaval. 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 Uhum. Veja, essa festa em volta do bezerro de ouro traz a lembrança da gente que é do carnaval. Veja, o que é um carro alegórico? Não é um altar? Sim. Uhum. É um altar. O que tem lá em cima no carro alegórico? São os deuses do carnaval. É, são São os os deuses do destaques, né? carnaval. E o que as pessoas fazem nessa época? Comem, bebem, Uhum. música, sensualidade, embriaguez, prostituição, ofensa a Deus. É. Então, se a gente pensar um pouquinho, o que eles fizeram lá em volta do bezerro de ouro naquele dia de adoração ao bezerro de ouro foi um tremendo carnaval, ou seja, uma festa da carne. Nada mais, nada menos que isso. O pior, Deus é desonrado e o povo. Vocês se lembram dessa cena aqui? É. Sim, Uhum. É. Horrível. Veja, o diabo arrastando Jesus, né, simbolizando que Jesus. E como é que o povo está em volta? Uhum. assistindo igual um espetáculo, Assistindo. né? Um espetáculo. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma ofensa a Deus. Sim. O que aconteceu depois desse carnaval? Eles morreram. Hein? Eles morreram. Eles morreram, esses camaradas aqui? Pandemia? É, Pandemia não teve. Pandemia. não, mas Ah, sim. o cara que dançou aí, que fez o coisa do. Ele morreu. É? Aham. Eu não sei. Eu não acompanhei isso. Só não me lembro dessa cena. Gente, isso é abominação. Pandemia. Isso é É isso aí, abominação com o nome de pandemia. Deus. Ok. Temos mais um texto que eu gostaria de trazer para vocês, a forma como Deus tratou essa situação. O que diz? Moisés, no monte, foi avisado da apostasia no acampamento e ordenou-lhe voltar sem demora. Vai, desce, foram as palavras de Deus, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram. Deus poderia ter sustado aquele movimento ao início, mas permitiu que chegasse a este ponto para que pudesse ensinar a todos uma lição em seu castigo à traição e apostasia. Pessoal, Moisés está na presença de Deus, Moisés não tem conhecimento de nada do que está acontecendo lá embaixo. E Deus fala para Moisés: olha, o teu povo que você tirou do Egito se desviou do caminho. As tuas ovelhas caíram o precipício abaixo. Sabe, gente, tem muita coisa que acontece. Hoje cedo eu falava para minha esposa sobre um sobrinho nosso que sofreu um acidente de carro uns anos atrás e ele ficou com sequelas, mas ele não morreu. Praticamente no carro, só ele que teve aí fraturas e ficou com sequelas. Eu dizia para ela, ele pegou carona com alguém que estava embriagado, alguém que estava drogado, e isso aconteceu. Imagina se não tivesse acontecido. Talvez ele estaria envolvido com as drogas e tudo mais. Mas ele ficou com sequelas, mas ele tem o lar dele, ele tem lá as crianças dele, né? Fala coisa com coisa, tem hora, mas não se envolveu naquele caminho para o qual ele estava indo. Então, muitas vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam na vida da gente, para que o nosso caminho, a direção para onde estamos indo, seja interrompida e haja oportunidade de salvação.
Aqui com o povo de Israel, Deus poderia ter descido fogo lá do monte e feito o povo voltar atrás. Adiantaria? Aqui diz, olha, Deus poderia ter sustentado aquele movimento ao início, mas permitiu que chegasse a este ponto para que pudesse ensinar a todos uma lição e seu castigo, a traição e a apostasia. Omar, quando a gente vê o povo de Israel indo para o cativeiro tantas e tantas vezes, qual o motivo que levava o povo a ir para o cativeiro? A rebelião e a apostasia. A rebelião e a apostasia. Normalmente o quê? Como aqui, a idolatria. Quantas e quantas vezes Deus entregou o povo para os filisteus, posteriormente, depois para os caldeus lá com Nabucodonosor, antes Israel já tinha sido derrotado, né, Pela Síria, né? pela Assíria, entendeu? Então, sempre que o povo foi, sempre que o povo foi dominado por um povo estranho, estranho que eu quero dizer um povo pagão, um povo que não aceita as orientações de Deus, é porque o povo também se rebelava. O povo acabava se misturando com esse povo, com os vizinhos, e se rebelava. Então é triste a gente falar isso, né? Por exemplo, o rei Ezequias, não é? Ele mostrou para os embaixadores babilônicos as riquezas do templo. E aquilo foi assim um ultraje contra Deus. Essa é que é a verdade. O que aconteceu? A primeira coisa que Nabucodonosor fez quando invadiu Jerusalém foi justamente pegar as riquezas e destruir o templo. Destruir o templo e pegar todas as riquezas. Verdade. Porque as paredes eram de ouro, os utensílios e tudo mais. Então, ele fez isso. Então, a gente percebe nítido e claramente que todas as vezes, assim eram com os filisteus, assim foram diversas e diversas vezes, porque o povo se apostatou e o povo se rebelou contra Deus. Omar, uma demonstração viva, vamos dizer assim, um teatro vivo da apostasia do povo e as consequências, a gente vê na vida do profeta Oséias, Sim, né? Quando Deus fala para Oséias, vai lá na casa de prostituições, toma uma mulher, ela vai te trair, você vai ter filhos com ela, ela vai te trair, não uma vez, várias vezes, você vai chegar ao ponto de ir lá ter que comprar essa mulher de volta. Até que o povo chega um dia e pergunta, mas vem cá, você é profeta de Deus, você é homem de Deus, e por que você está fazendo isso? Então, naquele momento, Oséias diz para o povo que é isso que eu estou fazendo, é o que É o vocês que estão já é, fazendo né? com Deus, Uhum, é o que Deus está uhum. fazendo com vocês. a mulher é o símbolo do povo de Deus. Sim, não é? Então, se a mulher era prostituta, era porque o povo se prostituiu e se apostatou. É verdade, é verdade. E nisso aí você vê a graça de Deus, você vê a misericórdia de Deus em sempre ir buscar, trazer de volta, Exatamente. não é? Ok. Então, olha só. Deus, ele faz um teste com Moisés. Qual foi o teste? O povo havia quebrado o concerto. Não, tudo que o Senhor falou, faremos. Então, o povo quebrou esse concerto. E Deus, em um dado momento, chega para Moisés e diz assim, olha, deixe que o meu furor se acenda e consuma, destrua esse povo.
e eu vou fazer de você uma grande nação. Uau! Seria uma tentação e tanto, né? Sim. Olha, gente, teria muita gente que ia dizer assim: faz isso, Senhor, eu aprovo. Pode fazer que eu aprovo. Moisés não era esse tipo de homem. Aquele texto que nós vimos lá no início, Moisés ele chega para Deus e diz: Senhor, faz isso não. Se o Senhor realmente quer fazer isso, então risca o meu nome também do livro que o Senhor escreveu. Se o Senhor vai riscar Israel do mapa, vamos dizer assim, risca o meu nome também. Olha só, olha como que Moisés intercede pelo povo, que coisa linda, não é? Então, durante poucos meses depois que Israel partiu do Egito, a notícia do que aconteceu lá no Egito, as pragas, a forma como Israel saiu, aquilo percorreu as nações vizinhas, o livramento, como aconteceu lá no Mar Vermelho. Você vê, Sim. quando o povo entrou na terra de Canaã, aí 40 anos depois, aquela mulher que tinha a casa em cima do muro, quem era ela mesmo? Sabe? Raabe, né? Raabe, Rabi. ela disse: Olha, nós sabemos o que o Senhor fez lá no Mar Vermelho aos deuses dos amorreus. Nós sabemos. E o povo está tremendo. Então, veja, os acontecimentos de 40 anos atrás eram acontecimentos conhecidos ali do povo da região. E, né, o medo tomou conta o que dessas nações. Por quê? Poxa, o Egito era uma potência, era vamos dizer, um reino dominador. E aquela nação que era escrava, o Deus deles tirou eles de lá, abriu o mar, fez Faraó e todo o seu exército perecer no mar. Então isso aí era muito vívido na mente daquelas nações. Então todos olhavam para Israel e procuravam ver o que estava acontecendo em Israel. Como que Deus estava guiando o seu povo. E agora Moisés disse: Olha, se eles forem agora destruídos, seus inimigos vão triunfar. Deus vai ser desonrado. Os egípcios vão alegar o quê? Ah, o Deus de Israel tirou Israel do Egito para sacrificar e eles foram o sacrifício, foram sacrificados. Né? Sabe, gente, a intercessão de Moisés foi algo tremendo. Abra sua Bíblia em Êxodo 32. Êxodo, capítulo 32, a gente vai tomar aí os versos 11 ao 14. Se alguém aí desejar ler, fique à vontade, por favor. Êxodo 32, verso 11 ao 14. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque, porque hão de dizer aos egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los os montes e para consumi-los da face da terra? Tornar-te furor da tua ira e arrepender-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que te tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal e disseram: havia de fazer ao povo.
Duas palavras aqui me chamam a atenção e eu as destaquei no texto. A primeira é suplicou. Aham. Moisés suplicou. Moisés clamou a Deus: Senhor, por favor, não faça isso. E Moisés deu aqui razões para Deus não fazer. Lembre-se, Deus estava fazendo com Moisés um teste. Um teste. Ver como Moisés reagiria. Então, diante desse teste, Deus diz: Olha, eu vou destruir. A palavra diz suplicou, ele caiu com o rosto em terra, ele se prostrou diante de Deus, ele se humilhou diante de Deus, e ele coloca razões para Deus não destruir o povo. E Deus está ouvindo. E o verso 14 diz: Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Uhum. Entenda uma coisa: o arrependimento de Deus é diferente do nosso, Uhum. ok? Nós nos arrependemos de certas coisas que fazemos, sejam elas boas ou mais. Deus, ele voltou atrás. Aquilo que ele ia fazer, ele não fez naquele momento. Ele voltou atrás, diante ou pela súplica de Moisés. Quando você vê nesse capítulo 32, você vai ver duas vezes Moisés intercedendo pelo povo. E quando Moisés chega ao ponto de dizer: Senhor, se o Senhor for destruir o povo, então risca o meu nome também do livro. Eu pergunto a você: Moisés aqui está se assemelhando a quem? Jesus. É Jesus, Jesus. intermediador. Exato. Um detalhe: você já parou para pensar na possibilidade de Jesus ter colocado a eternidade dele em risco para salvar o pecador? Sim, É incrível, sim, né? deve ser. Ah, mas ele era Deus. Sim, ele era Deus. Mas o cálice tremeu nas mãos dele. Lá no Getsemane, quando ele clama, veja, o peso do pecado, as trevas do pecado eram tão intensas que ele não conseguia ver adiante. E ele É, clama três vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. isso. O cálice tremeu nas mãos de Jesus. E no final Jesus diz: Olha, todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Na cruz, o peso do pecado foi tão intenso, o afastamento de Deus por causa do nosso pecado foi tão intenso, que ele olha de um lado, ele olha do outro, e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Moisés aqui, veja, Jesus foi até o final. Aquela decisão que ele tomou, ele levou até o final. Por quê? A vida, a vida nossa, a vida desse planeta estava em jogo. Então Jesus ele foi o apóstolo Paulo diz que ele vive para interceder por nós. Só que antes dele morrer, ele já intercedia, ele era o mediador. E a mediação, você olha para o Gólgota, para o Calvário, e você vê lá, ele está entre dois ladrões. E dois ladrões que simbolizam a humanidade, simbolizam aqueles que aceitam a salvação, aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e aqueles que rejeitam a Cristo como Senhor, rejeitam a salvação. Eles estão o quê? No meio, entre duas decisões. Assim como Cristo, o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, a intercessão de Moisés também foi aceita por Deus. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Veja, intercedendo
intercedendo Moisés, é, pelo povo de Israel, desapareceu de Moisés a timidez. Ele não era tímido antes? Eu não sei falar, não sei isso e aquilo, diante do amor que passara a ter por aquele povo, né? O Senhor ouviu a súplica de Moisés intercedendo pelo povo. Deus havia provado Moisés e provara a fidelidade dele, o amor por aquele povo tão ingrato. Olha, eu digo para vocês uma coisa: se de repente fosse o Lutevão que tivesse no lugar de Moisés, Senhor, desce fogo, consome esse povo, porque, olha, esse povo não presta, não. Mas Moisés passou a amar aquele povo. Aqui embaixo, olha, Deus se agradou da fidelidade de Moisés, simplicidade de coração, integridade. Confiou-lhe o povo como um fiel pastor, o grande encargo de guiar Israel rumo à terra prometida. Descendo do monte, Moisés e Josué, trazendo primeiro as tábuas do testemunho, ouviram as aclamações e a algazarra da multidão exaltada, evidentemente em estado de selvagem alvoroço. Para Josué, soldado, o primeiro pensamento foi um ataque de seus inimigos. Alarido de guerra há no arraial, disse ele. Mas Moisés julgou com mais exatidão a natureza daquela comoção. O ruído não era de combate, mas de orgia. Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. Gente, Moisés já tinha sido avisado por Deus do que estava acontecendo lá embaixo, no meio do povo. Josué não. Eu fico pensando, Heloísa, o aperto no coração que Moisés descia aquela montanha. Deus já havia revelado para ele que algo estava acontecendo de errado lá embaixo. De repente, Moisés, o que que eu faço? O que eu faço? Então, você vai encontrar aqui um terrível contraste, esse contraste. Aproximando-se do acampamento, viram o povo e aclamar e dançar em redor de seu ídolo. Era uma cena de alvoroço gentílico, imitação das festas idólatras do Egito, mas quão diverso do solene e reverente culto de Deus. Moisés ficou consternado. Acabava de vir da presença da glória de Deus, e embora tivesse sido avisado do que estava acontecendo, não estava preparado para aquela hedionda mostra de degradação em Israel. O que que Moisés sente? No monte, falando ali, quase que cara a cara com Deus, ouvindo a voz de Deus, solenidade, reverência na presença de Deus. E quando chega lá embaixo, gazarra, um bezerro no meio, o povo pulando em volta, despidos. Que contraste, né? Sabe, tudo quanto Deus havia feito recentemente, que 60 dias, recentemente, em favor do povo, caiu no esquecimento. Quão fácil, veja, quão fácil é cair da honra para a desonra, da santidade para a profanação, quando a palavra de Deus não é escondida no coração. O caminho está aberto para o inimigo agir e introduzir no coração o que é profano. Gente, eu quero fazer uma pergunta a todos vocês. Com que frequência vocês abrem este livro, a palavra de Deus, para estudá-lo? Eu sei que tem pessoas aqui que têm esse hábito de, diariamente, antes de começar as atividades do dia, tomar esse livro, estudar, buscar a Deus. Eu faço isso, Omar faz isso, Marcos faz isso, Wanda também. Mas sabe,
Camilo também, isso, Camilo. Vocês aí, né? Heloísa, então tem o casal todo, né? Veja, a gente faz isso. Quão maravilhoso é, Ricardo, você começar o dia com Deus. A primeira hora do dia, ou as primeiras atividades do dia, você estar na presença de Deus, você buscar a presença de Deus. Sabe? Isso aí é como um escudo na nossa vida durante o dia, nos protege. Você é brindado pela presença de Deus, pelo poder de Deus, para você sair para mais um dia. Quão diferente é quando a gente começa um dia na correria, está atrasado e sai sem ter esse encontro com Deus? Gente, eu não consigo. Eu não consigo. Você consegue, Omar? De forma alguma. O dia se torna improdutivo e sempre fica faltando alguma coisa. Você não se sente bem. É algo assim inexplicável, porque é como se você não tivesse se alimentado. Então, você fica com aquela coisa que está faltando, É verdade. sentimento de falta. Omar, isso me faz lembrar um estudo que a gente teve há poucos dias atrás do maná. Sim, O maná, ele caía o quê? De madrugada. sim, Vamos dizer assim, entre a noite e o dia. sim. E as pessoas tinham que correr cedo para buscar o alimento. Se fosse tarde, aí sim ia ser improdutivo, porque não iam produzir nada com maná durante o dia. Iam passar fome. Sabe, quando a gente começa um dia sem Deus, sem ter esse contato com Deus, Ricardo, é, a gente passa um dia faminto, porque não houve alimentação espiritual. Então, Verdade. você buscar a Deus pela manhã, é você se alimentar-se do maná, não o maná que eles comeram lá, mas o maná que é a palavra de Deus, ok? E, Verdade. e é um negócio também interessante que o pastor que fez o meu casamento, uma vez eu ouvindo uma mensagem dele, ele disse assim: encontres com teu Deus pela manhã, para não te encontrares com o diabo durante o dia. Uhum. Olha como que isso é profundo. Quando você se encontra com Deus pela manhã, Deus envia os anjos dele, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Livre. Então, o anjo do Senhor, ele vai adiante de nós. Sabe, gente, se nós pudéssemos ver no final de um dia as tantas vezes que o inimigo de nossas almas, Satanás, tentou nos tirar a vida, ou então tentou fazer com que caíssemos em alguma tentação, olha, nós ficaríamos assustados. Ele não desiste. Mas quando você tem um encontro com Deus, as situações difíceis, elas vão acontecer. Mas a palavra de Deus, o Senhor os livra de todas. O anjo do Senhor, ele vai à nossa frente. Então aqui, olha, veja, eles não, naqueles dias, eles não se guardaram, não meditaram ali nas palavras de Deus, foi uma brecha para que Satanás atuasse. Para mostrar aversão pelo crime do povo, arrojou as tábuas de pedra e elas se quebraram à vista de todos, significando com isto que assim como haviam quebrantado seu concerto com Deus, assim Deus quebrava seu concerto com eles. Veja, ah, os 10 mandamentos, ali, as duas tábuas, não eram um concerto, não era a lei de Deus. Sim, Quando Moisés ele desce e ele passa pelo meio do povo, ele vê Arão ali conduzindo aquela rebelião, porque a realidade foi essa, ele conduzindo aquela rebelião, Moisés, o texto anterior diz que ele foi consternado. Ele toma as tábuas
e ele arremessa aquelas tábuas no chão e as quebra. O que que aquilo ali, aquele ato de Moisés, o que que aquilo simbolizava? Olha esse texto de Tiago. Tiago 2, versículo 10, diz assim, olha, 10 e 11. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, cometeres adultérios, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Se você deve se lembrar aí dos 10 mandamentos. O povo, naquela orgia em que estava vivendo, qual dos mandamentos ele quebrou? Não farás para ti imagem de escultura. O Primeiro, primeiro, né? O primeiro, ok. E o não segundo? terás outros deus diante de mim. E o segundo? Não se Não prostrar, farás. né, diante de imagem. E o terceiro? Eles não atribuíram ao bezerro o Sim, livramento que eles tiveram do Egito? a blasfêmia. Eles não estavam tomando o nome de Deus em vão? Sim, Sim, Né? Então, se você ver, quando Tiago diz aqui que aquele que quebra um mandamento, quebra todos, e quando Moisés ele toma as duas tábuas de pedra e lança, quebrando-as, lançando-as sobre o seu chão, Moisés está trazendo a seguinte mensagem para o povo: vocês quebraram todos os mandamentos de Deus. Todos, os 10. Vocês não amaram a Deus. E vocês não amaram ao seu semelhante como a vocês mesmos. Porque um envolveu o outro na prática do pecado. Ok? Então, rejeitar o conserto de Deus e na quebra seria o mesmo que Deus também estivesse dizendo: olha, uma vez que vocês rejeitaram o meu conserto, eu também rejeito o meu conserto que havia feito com vocês. Bem, a gente adianta aqui. Poucos dias atrás nós falamos como que deve ser o pecado na vida daquele que entregou sua vida a Jesus. Nós colocamos uma imagem aqui do lado. Essa imagem é o quê? um É um acidente. um desrespeito da lei. Eu desespero alguém. Mas vamos lá, em uma única palavra. O que é isso? Um acidente. É Acidente. um acidente. Né? Ô, Marra, quantas vezes você já bateu de carro? A batida pequena, algumas, mas batida mesmo forte nenhuma. Graças a Deus. Gente, eu dei PT no carro uma vez. Estava eu e Dona Sandra aqui. E o acidente quase que deu PT na gente. Nunca mais eu bati de carro. Esses dias alguém sofreu um acidente, que pegou a traseira do meu caminhãozinho ali e deve ter sofrido aí no bolso. Mas veja, quando a gente ou derrapa ou bate, a gente diz, poxa, eu sofri um acidente. Por que um acidente? Porque não é coisa que a gente acontece com a gente todo dia. Uhum. Então, na vida do cristão, se você pegar 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, lá diz assim, João diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é a palavra que vem em seguinte? Todavia, Todavia, na minha Bíblia diz, Se é. se pecar, temos um advogado junto com o Pai. Todavia, se pecares, tem um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, esse se, todavia, não é algo que a gente voluntariamente comete todo dia. Mas agora olha o que Paulo diz em Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Em uma palavra, para esse texto, rebelião. Rebelião, apostasia. Eu sei que uma coisa
é errado, uma prática errada, mesmo assim eu insisto em fazer. Paulo diz: já não resta mais sacrifício pelos pecados. Veja, enquanto o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente, no nosso coração, você ainda sente aquele desejo, puxa vida, eu não devia ter feito isso, coisa e tal, né? Você vai e se arrepende, mas só que quando a pessoa insiste na prática do pecado, o pecado torna-se algo natural, normal. E isso é um perigo, porque essa pessoa já não ouve mais as advertências de Deus, não ouve mais a voz de Deus. O pecado traz consequências? A realidade é que toda escolha que a gente faz, ela gera consequências. Toda, toda decisão que a gente toma gera consequência. Esse texto, que é o verso 25 a 28, nós falamos do remanescente agora há pouco. Olha para esse texto, ele traz novamente a ideia do remanescente. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha para mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Levi aqui, Israel tinha 12 tribos. Essa tribo, a tribo de Levi, ela não caiu no carnaval. Ela não aderiu àquilo, eles se colocaram à parte. Então se ajuntaram todos os filhos de Levi e disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. Qual é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. De repente, Letícia, você vai dizer, vida, mas Deus é muito cruel, Deus é muito mal, não é? Poxa, Deus já não havia avisado antes? Deus já não havia orientado antes? Sim. A lição aqui de cair naquele dia, uns 3.000, era uma lição que o povo começaria a aprender que o salário do pecado, o salário da rebelião, da apostasia, do afastamento de Deus é morte. Jesus ele diz assim, olha, em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Abundância. Mas aí ele fala do mercenário, que é o inimigo. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ok? Então você tem dois opostos. De um lado, Jesus. Eu vim para que tenham vida e abundância. E do outro lado, está o diabo, o inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não existe uma opção aqui no meio, que é em cima do muro. Ou você está do lado de Cristo, ou você está do lado do inimigo. E esse texto aqui mostra exatamente isso. A tribo de Levi, ela ficou o quê? Do lado de Deus. Enquanto esses que morreram, e a grande multidão, ficou do lado do inimigo. A lição é clara. Do lado de Deus você tem vida. Do lado do inimigo, afastado de Deus, só a morte. Deus ele não é cruel, mas às vezes o ser humano ele só aprende movido pela dor. Naquele dia, olha a recompensa para aquela tribo que foi fiel. Naquele dia, das 12 tribos que formavam o povo de Israel, a tribo de Levi permaneceu fiel ao Senhor e, como recompensa, Deus a separou para um propósito sagrado. A partir daquele dia, essa tribo, a tribo de Levi,
recebeu de Deus a missão de ser a tribo sacerdotal que cuidaria da vida espiritual de todo Israel. Quando mais tarde o santuário foi construído, aos levitas foi ordenado ministrarem as coisas sagradas. Vamos dizer assim? Eles seriam os pastores do povo. E de repente eu comente sobre isso mais tarde, mas deixa eu dar uma palhinha agora sobre isso. Quando Israel foi estabelecido na terra de Canaã, lá na terra prometida, 48 cidades foram separadas no meio do povo de Israel. Essas eram cidades, não cidades de refúgio, mas eram cidades levitas. Nessas cidades levitas, somente levitas moravam nelas. E quando você pega o mapa de Israel, né, lá da Terra Prometida, e você vê a localização dessas cidades, você vai observar algo assim muito interessante. A distância de uma cidade para outra é quase que a mesma em todas as cidades. O que que isso quer dizer? Que os levitas, quando não estavam ministrando lá no santuário, eles estavam naquelas cidades levitas e eles cuidavam da vida espiritual. Vamos imaginar assim, aqui duas cidades. Os levitas dessa cidade cuidavam da vida espiritual até a metade do caminho, a daqui até a metade do caminho, e todo o território de Israel, ele era cuidado aí pelos levitas no trato espiritual, ok? Eles Isso. trabalhavam no templo e também trabalhavam nas suas cidades, educando o povo, preparando o povo. E essa tribo de Levi, ela recebeu essa recompensa, esse privilégio de poder estar na presença de Deus durante todo o ano e, ao mesmo tempo, ministrar para o povo de Deus a palavra de Deus. Nós temos no Apocalipse duas promessas, então, tem muitas promessas, mas eu separei duas aqui. Olha, para todo aquele que permanecer fiel ao Senhor, isso hoje, também é feito uma promessa. Arão, ele temeu por sua vida, não é? Olha em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha o que Jesus fez por você, por mim, por cada um de nós. Aquele que nos ama, Cristo, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Então, veja, o mesmo que Deus fez com os levitas por serem fiéis, Deus vai fazer com todos aqueles que foram, que já desceram a sepultura, fiéis a Deus, e daqueles que vivem hoje, que forem fiéis a Deus, serão o quê? Reis e sacerdotes. Ricardo, quando Jesus voltar, para onde você irá? Espero que para o céu. Ok, para o céu. Amém. Maravilha. Mas o céu é muito vago, sabia? Céu, vou para o céu, para o céu. É muito vago. Jesus disse assim, certa vez, aos discípulos: Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Estejam onde? Na casa do Pai. Quando você vai aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, ali vem dizendo que a casa do Pai é um santuário. E quando, de repente, na semana que vem ou na outra, você vai ver que essa tribo de Levi, ela atuava exatamente no
santuário. E o que era o santuário? Era a casa de A igreja. Deus. Era a casa de Deus. Era o lugar onde Deus habitava. Então, olha que privilégio foi dado aos levitas. Trabalharem na casa de Deus, na presença de Deus. Olha que privilégio todos os salvos terão. Eles terão o privilégio de, sábado após sábado, por toda a eternidade, irem à casa de Deus. E vai ter um grupo dos salvos que estarão permanentemente o quê? Na casa de Deus, por toda a eternidade. Então, que coisa fantástica. Então, as promessas que foram feitas para Israel no passado, elas irão se concretizar no povo de Deus em nossas vidas. Se permanecermos fiéis, elas vão se concretizar em nossas vidas hoje. Não é? Amém. Não é? Então, olha só, em rumo à terra prometida, que nada, nada, nada desvie nossa atenção da verdadeira adoração àquele que nos libertou da escravidão do pecado e perdoou todos os nossos pecados. Que o Senhor ocupe lugar de honra em nossos corações. Que o Amém. Senhor ocupe lugar de honra no meu, no teu, no nosso coração. Amém? Amém. Que naquele Amém. dia, quando Jesus voltar, possa olhar para cada um de nós e dizer: o bom e fiel entra no gozo do teu Senhor. Então, que essa aí seja a nossa experiência naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar. Amém? Amigo Marcos, Tô aqui. por gentileza, agora é contigo. Ore ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, pelos momentos que passamos juntos. Também te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um que está Amém, aqui. Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela oportunidade de juntos estudando a tua palavra, termos esse conhecimento. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo possa ser com cada um que está assistindo esse estudo, que também possa trazer uma noite de sono reparadora, que possa nos guiar no assim diz o Senhor, e a cada dia mais nos fortalecermos e estabelecer a nossa fé. Por isso tudo nós te agradecemos, te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos, uma boa noite para todos. Que o Senhor Boa Deus nos noite. guarde, proteja, abençoe. Até Amém. mais. Obrigado, Luquezão. Obrigado. Obrigada. Boa Fiquem, noite. Deus fiquem abençoe. todos com Deus. Boa noite. Boa